eu sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de técnicas de vendas e varejo. Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Façam um joinha se estiver ouvindo, por gentileza. Ah, beleza. Gente, eu vou dar continuidade ao conteúdo que a gente viu na próxima aula, né? A gente viu os conceitos básicos sobre varejo, vimos o que era o varejo, quando começou mais ou menos o varejo. Então, para essa aula, eu trouxe o avanço do varejo dentro da sociedade, né? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre o varejo 4.0. Então, o tema da aula de hoje é a transformação digital, né? Varejo 4.0, transformação digital e experiência do consumidor. Por que experiência do consumidor? É, por acaso, aí nos mercados, aí vocês falaram que tem o Mufato, né? Quando vocês vão passar a compra no Mufato, já tem aquele autoatendimento onde vocês mesmos passam o produto e realizam o pagamento na, no caixa? Desculpe, não entendi, Ana. Pode repetir? Ah, tá. É que aqui em Curitiba, a maioria dos mercados grandes, tipo Condor, o Mufato, Festival, é, tem outros mercados que também Jacomar, todos esses mercados, eles já têm um sistema de autoatendimento. Então você vai pegar suas compras, vai passar e na hora de passar você não precisa ir direto no caixa com uma pessoa física passando os produtos para você. Você mesmo passa o produto lá e realiza o pagamento com cartão ou com Pix. É, esse final de semana eu fui no mercado no bairro perto da minha casa ali e lá também já tem esse autoatendimento. Então, assim, esse autoatendimento faz parte do varejo 4.0, né? Que é a autonomia dada ao cliente no momento do processo de compra. Essa é uma tendência que já vem vindo desde lá dos países mais desenvolvidos, por exemplo, Japão, Coreia, Estados Unidos, a China já tem também esse processo de vendas, né? Então, já chegou aqui no Brasil, a gente, acho que nas maioria das grandes capitais já tem essa forma de compra e venda de produtos. Porém, provavelmente vai chegar aí perto de vocês futuramente. E o legal é que está chegando já também nos pequenos varejos. Então, o mercado que eu fui é um mercado de bairro, pequeno, e já tem o autoatendimento. Tem uns 10 caixas ali, e um dos 10 tem vários monitorizinhos ali, onde a pessoa vai lá e passa os produtos. Se eu não me engano, era até 15 itens que dava para passar. Então, isso é uma das transformações digitais que o varejo 4.0 traz para a gente. E o que é o varejo 4.0? É basicamente a nova fase do varejo impulsionada pela transformação digital. Então, os meios digitais estão impulsionando, né, esse desenvolvimento do varejo dentro da sociedade. Integra tecnologia e dados e comportamento do consumidor. Então, não é somente a parte digital, é feita toda uma análise comportamental de como como o consumidor se posiciona e se comporta frente a essas modernidades e essas formas diferentes no processo de compra, né? E também tem um foco na experiência personalizada, que é a integração do Omnichannel, né? Toda aula eu fico falando para vocês do Omnichannel, Omnichannel, Omnichannel. Basicamente, o Omnichannel é aquela horizontalizada, né, do processo de compra, onde todas as formas, todos os canais conversam numa única palavra, numa única frase, né, num único jeito com o consumidor, que tanto nos meios digitais quanto com os meios físicos. Sempre vai ter o mesmo tom da comunicação. E qual que é o contexto histórico? Então, basicamente, temos o varejo 1.0, que é direcionado a vendas presenciais e locais. Isso começou há milhares de anos, não, né? Mas há alguns anos, né? Desde lá do escambo e tudo mais, surgindo até os dias de hoje. Aí temos também o varejo 2.0, que tem o surgimento dos shopping centers, né? É,
O shopping é uma coisa bem engraçada, porque ele é construído para que você não sinta o tempo passar, basicamente. Então você entra dentro de um shopping, se você não tiver um celular na mão, você passa horas lá e acha que passou apenas minutos. Quando você vê, passou um longo período de tempo dentro do shopping sem perceber. Aí temos o varejo 3.0, que basicamente veio com a globalização, com as telecomunicações, né? A comunicação em si, ela agregando um valor ao produto e ao serviço que você está prestando. É, e também a questão do e-commerce, que daí hoje em dia você pode comprar vários tipos de coisas em vários locais do mundo e você vai receber na sua casa. Isso também é importante. Hoje de manhã eu estava dando uma aula de e-commerce para uma turma de terceiro ano e eu estava falando justamente a questão da logística dentro do e-commerce, né? A importância da logística. A logística é como se fosse o coração do e-commerce. Então, um varejo que tem e-commerce, que tem uma logística muito boa, a gente consegue criar um vínculo com o cliente, a fidelização do cliente, a gente consegue ter o cliente mais próximo e, consequentemente, os feedbacks positivos que a gente pode estar mostrando e divulgando nas campanhas promocionais, né, de comunicação do varejo. Aí entra daí finalmente o varejo 4.0, que é a integração total entre o físico e o digital, que aí entra a questão do omnichannel, né? É, e essa integração entre essas duas vertentes do varejo propõe uma experiência diferenciada ao cliente. É, seja ela através do processo de compra, onde você tem uma autonomia de realizar o pagamento e a compra de diversos produtos, por exemplo, em um local, em um supermercado, ou a forma como você vai comprar determinado produto. Por exemplo, você vai dentro de uma loja lá de eletroeletrônicos ou eletrodomésticos ou de móveis e através da realidade virtual você consegue verificar como que vai ficar o móvel na sua parede. Você consegue trocar a cor do móvel para ver se vai combinar com a pintura da sua casa. É, a disponibilização dos móveis, né, em determinado local, na sua sala, no seu quarto. Hoje em dia eles estão extraindo e trazendo essas novidades para dentro do varejo, dentro das lojas físicas ou das lojas virtuais, porque de repente você pode pegar o produto e montar como se fosse uma mini sala, um mini quarto, uma mini cozinha, e ir colocando os produtos que você querem comprar e ver a disponibilização de como vai ficar. E aí você tem uma experiência para saber já como vai ficar o produto final dentro da sua casa. Isso é legal. Quais são as principais características do varejo? Então, basicamente, é o uso intensivo de tecnologia, né? Então, as multiplataformas dentro da internet e também no seu pessoal, né, no físico. Uma personalização da jornada do cliente, a gente já falou o que é a jornada do cliente, né? Então não é somente o físico ali, mas dentro da jornada do cliente digital, por exemplo, cada clique é uma etapa dessa jornada dentro da internet. A experiência de compra fluida, que é online e offline, então você pode comprar um celular numa loja online e fazer a retirada numa loja física ou em algum ponto de entrega, né? É, e as decisões baseadas em dados. Não somente esses dados eles podem influenciar o consumidor nesse processo de compra, né? E a tomada de decisão acaba sendo realizada com relação àquilo que você experimentou, a experiência em si, né, dentro da própria loja. Um exemplo claro ali que eu falei é a questão da realidade virtual, que você pode verificar como que vai ficar a disponibilização dos móveis, ou da televisão, ou do armário, ou da cama, do guarda-roupa. Tudo isso envolve essas decisões baseadas em dados. Aí entra, junto com isso, o conceito omnichannel, que é o que eu falei, né? A integração do físico com o digital, que integra todos os canais de vendas de comunicação, não somente o canal digital ou não somente o canal físico. Quando é somente um deles, envolve a questão das multiplataformas, certo?
Cliente tem a mesma experiência na loja física, no site, no app e nas redes sociais. Isso acaba é, trazendo um benefício no processo de compra, né? E como exemplo eu trouxe comprar online e retirar na loja, que é o click e collect, né? É, a gente vê que o marketing 4.0, desculpa, o varejo 4.0, ele está muito ligado à questão da experiência do cliente. Se os outros varejos lá, né, tinha relação com o e-commerce, tinha relação com os shoppings, que também envolvia a questão da experiência, tinha relação lá no varejo 1.0 com o processo de compra e venda, né, em lojas físicas. O 4.0 entrega muito essa questão da experiência do cliente com relação à compra e venda de produtos. E quais são os papéis, qual é o papel dos dados nessa relação? Então, os dados são um novo combustível do varejo moderno. Ele permite entender o comportamento do consumidor. Eu já falei para vocês com relação a isso, né? O comportamento de consumo, o comportamento do consumidor, a pirâmide de Maslow. Vocês estão no segundo ano, devem ter visto isso também em análise e pesquisa de mercado. Viabilização de campanhas segmentadas e recomendações inteligentes. O que seriam essas campanhas segmentadas? Basicamente campanhas voltadas para públicos específicos dentro de determinadas áreas, dentro da internet ou fora dela, né? O que é a segmentação? É basicamente a gente dividir o público, dividir o mercado em grupos com perfis parecidos para poder fazer uma comunicação mais assertiva. E a tecnologia do varejo 4.0, que aí entra a IA, né, que é a inteligência artificial, Big Data e Analytics, né, que é a análises, a internet das coisas, que é a IoT, a realidade aumentada ou a realidade virtual e o pagamento digitais e contactless. Com relação à IA, eu sou um pouco pessimista com relação à IA no atendimento ao cliente, porque eu acredito ainda que o atendimento humanizado é a melhor forma de atendimento, você se sente mais especial quando você tem esse atendimento, mas a IA nos processos de construção de comunicação, no processo de compra, no processo de análise, ela ajuda muito, muito mesmo. A Big Data, né, são os dados que você extrai dentro da internet para poder realizar esse processo de compra, né? Os analytics são as análises que você faz através da extração desses dados. A internet das coisas é tudo que envolve a internet dentro dela, né? E quais as características de cada perfil, cada movimento que tem dentro da internet. A questão da realidade aumentada e da realidade virtual é a experiência do cliente dentro desse mercado. E os pagamentos digitais, que é importante a gente sempre estar atento à questão com relação aos pagamentos, porque a internet ainda necessita de mais regulamentação com relação a isso. Os bancos estão muito em cima. Hoje em dia a gente tem uma facilidade no pagamento, principalmente através do Pix, mas mesmo com essa facilidade de pagamento, estamos sujeitos a golpes, né? Então é importante a gente ficar atento com relação a isso. A experiência do cliente, que é o CX, que é o centro da estratégia do varejo 4.0, como eu falei para vocês. Então a gente vê que o varejo 4.0 está ligado intrinsecamente com a experiência do cliente. Ocorre um atendimento rápido, personalizado e humanizado. Lembra que eu falei para vocês com relação à IA, que muitas empresas estão utilizando a IA como forma de atendimento, e isso eu acho que está tirando a humanização do atendimento, e essa humanização do atendimento que é o diferencial às vezes para a empresa, né? Quando você tem um atendimento humanizado, mesmo que tenha uma IA extremamente competente e tudo mais, mas quando é uma pessoa que está atendendo, a experiência ela é diferente, a gente sabe muito bem disso. E também traz uma criação de valor por meio da conveniência e da emoção, né?
A gente vê produtos que trabalham bastante essa questão da emoção dentro das suas campanhas. Uma delas é a clássica, a Coca-Cola, né? Mas não só ela, tem a Apple, que também trabalha a questão da emoção e da criação de valor em cima de um produto. O próprio Samsung, né, traz isso também. A Xiaomi traz isso também. Os eletrônicos, alguns produtos eletrônicos conseguem agregar esse valor muito interessantemente dentro por meio dessa conveniência, né? E gerando necessidade, gerando emoção, gerando desejo dentro das suas campanhas. E como que funciona a inteligência artificial no varejo? Basicamente, existem os chatbots e os assistentes virtuais, um sistema de recomendação personalizado e a previsão de demanda e controle de estoque inteligente. Para o sistema de recomendação personalizado e previsão de demanda e controle, a IA é certeira e é maravilhoso, porque você não vai ter uma demanda que levava muito tempo para você fazer, principalmente essa questão de controle de estoque, que você tinha que ficar fazendo e procurando e às vezes dava furo. Então isso ajuda bastante. Com relação a chatbots, para informações básicas, ela serve, ela é importante. Mas eu acho que o atendimento em si tem que ser humanizado, né? Isso é a minha opinião, tá, gente? Não quer dizer que seja uma regra. Mas é importante ter uma pessoa para poder te atender, para poder te acolher, para conversar, para explicar como que funciona o produto, né? Aí eu trouxe alguns exemplos de marcas inovadoras, que é a Amazon, que tem a personalização e automação da logística. Isso é legal, porque é, a Amazon foi uma das primeiras lojas de e-commerce no mundo, né? Se não foi a primeira, começou lá em 1994 e tá até os dias de hoje. Tem uma plataforma gigantesca com vários produtos e categorias de produtos que você pode utilizar. A Magazine Luiza com uma integração digital com lojas físicas, então ela soube lidar com essa questão do omnichannel perfeitamente. O Starbucks usando dados e aplicativos de fidelidade, né? Então, o Starbucks, às vezes, eles não prezam tanto pelo valor do produto que eles dispõem, porque é uma loja cara, mas sim pela experiência que o cliente tem dentro dentro da loja deles. Hoje em dia, tem várias lojas parecidas com o Starbucks, por exemplo, tem a Go Coffee, que também trabalha um pouco essa questão da experiência e tudo mais. Então, eu acho que acabou se expandindo, né, para o mercado de, de, de fast foods e de comidas em geral, né? No caso do Starbucks, antes começou só com café gelado, e daí expandiu para outros produtos dentro da loja. Um pão de queijo lá custa R$ 15, um pão de queijo. Então Mas é aquela coisa, a experiência do cliente, dele tirar uma foto, colocar na rede social, dizendo que está lá no Starbucks, tudo isso conta como experiência, né? E o papel das redes sociais? É um canal de comunicação direto e de vendas, né? Então ele influencia a decisão de compra e tem o social commerce com anúncios segmentados. Essa questão da comunicação direta é bem interessante, porque é, não é só a empresa que divulga o próprio produto. O consumidor, quando ele vai ter a experiência dele com o produto que você está vendendo, ele faz uma divulgação sem a necessidade da empresa ficar pagando para outras pessoas divulgarem. Hoje em dia, com uma única hashtag, eles conseguem, e marcando o arroba do local, eles conseguem fazer a divulgação de um produto e às vezes acaba sendo muito mais eficiente, às vezes, que uma própria campanha, né, promocional direcionada e tudo mais. Influencia no processo da decisão de compra, justamente é isso, entendeu? Quando você tem outros consumidores dizendo que o produto é bom, isso influencia diretamente no processo de decisão de compra de outras pessoas que têm um perfil parecido dentro da segmentação, né?
tem o social commerce, que são as lojas virtuais, e também a questão dos anúncios segmentados. Então, você paga, às vezes, tráfego pago ou tráfego orgânico para poder fazer essa segmentação e divulgar os seus produtos, né? Estou conseguindo acompanhar aí, gente? Tudo certo? Beleza. E os desafios do varejo 4.0, que é o alto custo de tecnologia e integração. Então, a gente sabe que essa integração, principalmente ao Omnichannel, demanda um custo muito elevado, mas é um custo que traz um retorno muito bom para a empresa. A segurança de dados. Alguém já sabe o que quer dizer LGPD? E aí? Alguém sabe o que significa a sigla LGPD? Ninguém? Tá. Basicamente, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi criada, se eu não me engano, em 2013, 2012, ou um pouquinho mais tarde, um pouquinho antes, mas eu não sei exatamente, não lembro, né? Mas é uma lei brasileira que garante a proteção dos dados das empresas. Então, hoje em dia, por exemplo, se você vai fazer um concurso, os seus dados na etiqueta da carteira desse concurso, eles não podem ser jogados no lixo. Eles têm que voltar para a empresa e a empresa dá o descarte final, por exemplo, dos dados que tem dentro dessa etiqueta. Isso é graças à LGPD. Mas não somente para o físico, né? Também entra a questão do digital. Então, se seus dados vazarem dentro da internet, é um furo dentro dessa lei, que é um furo que a lei protege, né? Então, você pode processar determinada empresa por vazamento dos seus dados. E existe a questão da resistência à mudança cultural e organizacional. A gente vê que ainda demora, exige uma demanda muito grande para mudar essa cultura, né? Da forma de comprar, da forma de pensar, da forma de recomendar e analisar o mercado, por parte do consumidor mesmo. Então ainda a gente está vindo de um período onde tem muita gente que cresceu sem a internet. Eu sei que é muito fácil você aprender, se habituar a trabalhar com a internet, mas é, mesmo assim, tem muita gente que prefere o físico, prefere o toque, prefere o tangível, né? E quais são os benefícios para essas empresas? Então, a maior eficiência operacional, uma fidelização e engajamento do cliente, porque principalmente a geração Z para frente, ela tem a fidelização e o engajamento é muito mais forte, justamente porque é, ela tá aberta a novas experiências, certo? As decisões baseadas em métricas reais. Então, todas as métricas que você extrair dessas análises com inteligência artificial, com o Google Analytics, com a Meta ADS, o Facebook ADS e tudo mais, são métricas reais dentro da internet, né? Então, você consegue trabalhar bem esses dados e, e, e fazer o direcionamento das suas estratégias dentro do marketing. O aumento de vendas e de competitividade, né? Então você, a partir do momento que você é mais citado no mercado, você cria uma autoridade, é, aumenta a competitividade junto com outras empresas, né? Então você tem que fazer uma constante análise de concorrência para poder verificar o que o seu concorrente está pensando, está fazendo e está organizando, para poder você se diferenciar dele no mercado e continuar com com seu aumento de vendas, né? Porque ele vai estar de olho em você o tempo todo. E quais são as tendências futuras? Então, são lojas autônomas inteligentes. Lembra que eu falei a questão dos mercados, que você está passando automático, é, passando seus produtos automaticamente? Essas lojas autônomas, tem algumas lojinhas de interior, não sei se aí tem, principalmente agricultores, que eles deixam as lojinhas na beira da estrada e
a pessoa ia lá, comprava e deixava o dinheiro no potinho. A inspiração é quase a mesma coisa, entendeu? Então, existe lojas autônomas dentro de condomínios, não sei se aí tem condomínio, mas nos condomínios tem essas lojas autônomas onde você vai lá, pega o produto, passa, paga e vai embora. O uso de blockchain, né, e pagamentos digitais avançados, que, como eu falei, você sempre tem que ficar atento com relação a essa questão dos pagamentos digitais, porque por mais que a gente tenha meios seguros, né, a partir do momento que você faz um Pix, ele não retorna muitas vezes para você mais. Então tem que tomar bastante cuidado. E, como sempre, a questão da sustentabilidade. Ter um consumo consciente e sustentável, a empresa ela é mais valorizada dentro do mercado. O exemplo claro é a Natura, né? Que linka o seu nome o tempo todo à sustentabilidade. Consequentemente, o retorno é muito maior, né? Os processos de compras lá fora também são ligados à sustentabilidade. O Brasil ele está tentando engajar muito nessa questão sustentável, justamente porque hoje em dia você não consegue vender para fora do país sem ter esse certificado de sustentabilidade, certo? E para concluir, é, eu trouxe três tópicozinhos sobre o marketing 4.0, né? Marketing, o varejo 4.0, que o varejo é mais que tecnologia, está relacionado à experiência e à integração de dados, né? O consumidor está no centro das decisões, então não existe o varejo 4.0 sem o consumidor tomando sua própria decisão dentro desse processo. E o futuro do varejo é basicamente digital, humano e personalizado. Então isso que é importante, né? Lembrar que não é somente a IA que vai tomar todas as decisões por você dentro de uma empresa. Então você tem que estar sempre por dentro das tendências, trazendo o que é de melhor no mercado para o seu consumidor e trazendo essa experiência que pode ser única para ele, certo? Pessoal, o conteúdo de hoje ele é bem curtinho, né? Sobre o marketing 4.0, mas é essencial. Marketing, meu Deus, varejo 4.0, mas ele é essencial para vocês entenderem que existiu as etapas do varejo, né? Varejo 1.0, 2.0, 3.0 e o 4.0. Provavelmente teremos um varejo 5.0? Com certeza. O varejo ele não vai parar de crescer, vai cada vez se habituar e se desenvolver cada vez mais, né? Eu fiz ali 5 perguntinhas para vocês responderem no caderno sobre o que é varejo 4.0 e quais são as principais características, como a tecnologia influencia a experiência do cliente no varejo 4.0, explique o conceito de omnichannel e sua importância para o varejo moderno. Eu sei que essa pergunta já estava em outras questões que vocês responderam, porém eu vou estar colocando ela porque vocês têm que entender o que é o omnichannel, né? Dentro do técnica de vendas, isso é extremamente importante. E vocês vão colocar alguns exemplos de tecnologias utilizadas no varejo 4.0 e o porquê os dados são considerados fundamentais para estratégias do varejo 4.0. Tá? Respondam no caderno. A professora Ana ela vai vistar para mim e daí depois vai estar passando os nomes para que mais tarde a gente possa estar dando uma notinha aí para esse pessoal que tem todas as atividades certinhas no caderno. Vocês têm 15 minutinhos. Oi? Não, na verdade posso postar, mas é para responder. Vamos fazer assim, Ana. Amanhã, se não der tempo deles terminarem de responder, amanhã eu volto, dou mais 15 minutos para eles responderem e depois eu inicio a aula, tá bom? Isso, é do caderno mesmo. Então eles fazem no caderno e daí você vista. Daí depois você me passa os nomes. Se precisar de alguma nota, a gente tem nota para dar a eles aí, tá ok? Imagina. Pessoal, vou deixar na tela aqui então a perguntinha. Tem 10 minutinhos, 13 minutinhos para vocês responderem, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui.
Pessoal, vou dar, encerrando a aula, tá? Vou dar os 5 minutinhos para vocês organizarem a sala aí. É, bom resto de dia aí para vocês. Façam as atividades, tá? Até amanhã. Amanhã eu vou dar mais 15 minutinhos para vocês responderem também, tá ok? Imagina. Tchau, tchau. Até amanhã.